Olá, hoje nós vamos mergulhar num verdadeiro quebra-cabeça bíblico. A gente tem aqui uma lista de leituras que, sabe como é? À primeira vista parece que não tem pé nem cabeça. Mas podem ficar tranquilos, porque no final a gente vai ver como essas peças, que parecem tão diferentes, na verdade se juntam para contar uma história bem surpreendente. Pois é, essa é a grande pergunta, né? O que conecta uma lei super antiga, um salmo cheio de angústia, um conselho prático e uma parábola do Evangelho? Como que textos tão diferentes de épocas tão distantes podem, no fim das contas, formar uma única história? Bom, vamos começar a juntar as peças desse mistério. Então, aqui estão as peças do nosso quebra-cabeça. A gente tem Deuteronômio, Salmos, Provérbios, todos no Antigo Testamento, e depois a gente pula para Lucas, lá no Novo Testamento. Ou seja, temos lei, um lamento, um conselho e um ensinamento. Bora dar uma olhada em cada um deles para começar a entender como é que eles se encaixam. Bom, vamos começar pela fundação. A gente vai olhar primeiro para a lei e para a sabedoria, que vem do Antigo Testamento. Essas duas peças estabelecem, assim, a base para a nossa investigação. É aqui que a gente encontra o padrão e o princípio de tudo. A gente começa então com Deuteronômio, que é a lei mosaica em ação. É aqui que o padrão divino é estabelecido, sabe? A aliança, as regras do jogo, por assim dizer. E não é só isso, né? O texto também mostra a história bem humana de um povo que vive nesse dilema entre obedecer e desobedecer. É, sem dúvida, a nossa pedra fundamental aqui. E aí a gente chega em Provérbios, que complementa a lei de um jeito muito interessante. Aqui não tem um código legal gigante e complexo. O que a gente encontra é sabedoria prática, bem direta. É como se a moralidade fosse resumida em princípios super claros, de causa e efeito, sabe? Ligando nossas ações diretamente ao nosso caráter. Como diz aí, o homem bom alcança o favor do Senhor. Beleza, agora a gente entra na experiência humana, sofrimento e um novo caminho. Com aquela base que a gente já viu, agora vamos para um lado mais pessoal, mais emocional dessa lista. A narrativa aqui se aprofunda e a gente vai explorar a luta interior e a necessidade de um novo rumo. E aí, falando em luta, a gente chega no Salmo 69. E esse texto, nossa, ele é visceral. É um grito que vem da alma. É a voz da condição humana do seu estado mais vulnerável, sabe? Cheio de dor, de sentimento de abandono, um clamor desesperado por ajuda. Se a gente pensar que Deuteronômio é o padrão ideal, esse salmo é o retrato super sincero do quão difícil é viver de acordo com ele. E agora que a gente faz a ponte para o Novo Testamento com Lucas. E aqui, o foco muda de um jeito muito importante. Se a gente pensar na lei mosaica, lá no Antigo Testamento, a ideia era uma aliança nacional, uma obediência coletiva. Já nos ensinamentos de Jesus, a chamada é outra. É por uma resposta pessoal, individual à palavra. Ok, vamos recapitular as pistas que a gente juntou até agora. Primeiro, Deuteronômio, com a aliança e a lei, o padrão ideal. Depois, Salmos, que mostra o sofrimento humano, a nossa necessidade. Em seguida, Provérbios, trazendo a sabedoria moral. E, finalmente, Lucas, que muda o foco para a nossa resposta à palavra. As peças estão todas aí, na mesa. E agora, a grande revelação. Vamos descobrir o fio comum que une tudo isso. Chegou o momento que a gente estava esperando. Com todas as peças analisadas, estamos prontos para finalmente revelar qual é a conexão surpreendente que une todos esses textos. Porque olha só, não se trata apenas de regras ou de histórias. A primeira impressão até pode ser essa, né? Isso é uma lista sobre leis, sobre a história do povo, ou talvez sobre o sofrimento. Mas o verdadeiro tema é muito, muito mais profundo e mais interno. O que está em jogo aqui é o estado do coração humano. É isso. O fio condutor que conecta a lei, o lamento, a sabedoria e a parábola é o coração. A disposição interna, a atitude, a receptividade que cada um tem diante da instrução divina. É tudo sobre o coração. Vamos amarrar tudo isso agora, passo a passo. Olha que interessante. Primeiro, a lei, em Deuteronômio, estabelece aquele padrão elevado, o ideal. Segundo, a humanidade, no Salmo, revela a nossa luta, a nossa necessidade, a dificuldade de chegar lá. Terceiro, a sabedoria, em Provérbios, vem para guiar nossas escolhas morais de cada dia. E, finalmente, a palavra, em Lucas, mostra que tudo isso só funciona, só cresce, se encontrar um coração receptivo. Um bom solo. Então, um ponto crucial é exatamente este. Essa lista de leitura não é aleatória. De jeito nenhum. Ela foi projetada para nos fazer explorar a resposta humana à palavra de Deus. É uma jornada temática que nos leva do padrão externo, da lei, para a nossa condição interna, o coração.
Fica claro que a questão central é como a gente responde a essa palavra. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Como é que a compreensão dessa estrutura, desses textos antigos, muda a forma como a gente lê eles hoje? Quando a gente percebe que pode existir uma organização temática tão intencional, isso muda tudo, não muda? Talvez o maior tesouro não esteja só em cada história individual, mas sim na conversa que elas têm umas com as outras.